Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal. Nós estamos abordando o tema As 7 colunas de sustentação do cristão, e eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa teu like, posta teu comentário aí embaixo. Vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Eu estou com a minha Bíblia aberta na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: Santo Deus, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Escrituras, onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos incentiva a nos aplicarmos à prática da oração. No vídeo anterior nós vimos a importância da nossa fé e onde e em quem nós devemos colocá-la, não é? Eu aconselho aos irmãos que assistam o vídeo que tem por título a primeira coluna é a fé, para vocês entenderem o que nós estamos tratando aqui no assunto de hoje, tá bom? Então vamos lá. A importância da oração. Nós sabemos que o combustível do crente é a fé, não é assim? A gente viu isso no vídeo anterior. Mas nós também sabemos que existem outras coisas que estão agregadas à nossa fé, que faz com que a nossa fé ela continue viva, que faz com que a chama que está acesa dentro de nós, ela permaneça acesa. E uma destas coisas é exatamente a questão da oração. A importância de nós estabelecermos uma vida de oração com Deus. Veja o que Deus fala aqui no versículo que nós acabamos de ler. Primeira coisa importante aqui: a oração, ela não deve ser feita apenas no momento em que nós estamos ali na igreja, no culto, no círculo de oração. Deus diz que nós devemos orar em todo lugar. Esse é o desejo de Deus. Então nós precisamos orar na igreja, nos cultos, orar em casa, nos montes. Quando nós formos fazer visita a algum irmão, é importante que a gente faça um momento de oração. Então, quanto mais nós estabelecermos uma vida de oração com Deus,
mais perto de Deus nós estaremos. E quanto menos nós oramos, mais escravizados pelo pecado nós seremos e mais próximo nós estaremos do inimigo de nossas almas. Ou seja, deixar de orar é um dos passos cruciais para a queda de um crente. Então nós precisamos estabelecer uma vida de oração com Deus. Segundo ponto importante aqui deste versículo. Glória a Deus. Levantando mãos santas. Aqui tem duas coisas importantes. A importância de nós estabelecermos uma vida de oração, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, sem aquele espírito faccioso, né? Então preste atenção, era comum na igreja primitiva e em todo o Antigo Testamento, os servos de Deus, quando eles estavam em oração, eles levantarem as mãos para os céus em forma de agradecimento e de louvor a Deus. Então é importante, quando nós estivermos orando, pelo menos por alguns segundos ou até minutos, nós levantarmos as mãos para os céus, ok? Um outro ponto importante é a oração com um coração puro, sincero e verdadeiro diante de Deus. Não pode haver dentro do coração do cristão certos tipos de impurezas, como por exemplo, aliás, nenhum tipo de impureza, né? Como por exemplo, um coração pesado, cheio de mágoas, ressentimento, raivas, muitas vezes até ódio de alguém que lhe fez o mal, e aí você não consegue perdoar essa pessoa. Então precisa se converter a Deus, precisa abrir o coração para que o Espírito Santo, ele adentre em tua vida e ele faça a faxina e tire tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, ok? Então são pontos importantes, sem ira, sem contenda, né? A contenda é um espírito faccioso, que leva os irmãos a se desentenderem, a brigarem, as divisões, a maioria das divisões começam por conta de uma contenda. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe nós iremos ficando dessas coisas. Então, é você tentar se misturar com Deus de tal forma a ponto de você se fundir com Ele e se tornar como Ele. Uma pessoa honesta, verdadeira e santa, extremamente temente e obediente a Deus e a sua palavra. É como, por exemplo, uma prata com ouro. Você mistura a prata com ouro e quando ela começa a passar por um processo de purificação, ela vai se misturando com o ouro de tal maneira que ela fica idêntica ao ouro. Não dá mais para você reconhecer a prata, por conta que ela se fundiu completamente no ouro. Assim também é a nossa vida com Deus. É por isso que Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque Abraão, ele tinha uma relação muito íntima com Deus. Era um homem de oração. Ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus, a ponto de Deus chamá-lo de amigo seu. E é esse tipo de cristão que Deus quer ver em nós. Abraão foi o primeiro crente,
Então, a nossa fé deve ser semelhante à fé de Abraão, é a fé apostólica, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e transformar a nossa vida. Ok? Santo Deus. Ele diz mais assim, ó, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no capítulo 14, versículos do 22 ao 25, a palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Santo Deus. Olha só, irmãos, esse texto nos mostra a importância de nós estabelecermos uma vida prolongada de oração com Deus. Jesus, ele estava pregando para uma multidão, já estava chegando o fim da tarde, e ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda, né? Enquanto ele despedia a multidão. Quando ele terminou de despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar. E na quarta vigília da noite, Jesus aparece caminhando por cima das águas, como se estivesse andando em terra seca. Então preste atenção, eu quero que você entenda uma coisa acerca disso aqui. Provavelmente, o Senhor Jesus, ele ficou do final da tarde até o dia seguinte em oração no monte. Era muito comum Jesus, de vez em quando, se separar das pessoas para ir orar à parte sozinho. E neste momento aqui, ele passa a noite em oração, e já pelo início da manhã, na quarta vigília da noite, Jesus aparece caminhando por cima do mar, como se estivesse andando, pisando em terra seca. Isso aqui nos mostra o porquê que os apóstolos, eles tinham vida de oração profunda com Deus. Olha só o que é que Deus fala aqui no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 12. Olha só o que é que Deus diz. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Olha só. Jesus, nós sabemos que ele, como homem, em sua natureza humana, ele orava, né? E era comum Jesus estar no monte à noite e passar a noite em oração com os apóstolos, em vigília. Daí nós vemos também a importância da vigília para a nossa vida e para a igreja, né? Então veja bem, os apóstolos, eles aprenderam com o próprio Senhor Jesus. Isso explica o porquê que os apóstolos, eles tinham vida prolongadas de oração com Deus. Eram pessoas que oravam muito, e as orações eram bem prolongadas, porque eles aprenderam com Jesus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E a oração dos apóstolos, elas eram tão poderosas, que aqui em Atos, olha só, eu vou só citar, você lê aí em casa.
Atos capítulo 4, versículo do 23 ao 31. Os apóstolos fizeram uma oração junto com a igreja, tão poderosa que esta oração estremeceu o lugar que eles estavam. Tão poderosa foi. Então veja que o poder de Deus é derramado sobre a vida daqueles que têm profunda relação com Ele. Uma amizade sólida e profunda com o Senhor. Aí Deus derrama o Espírito Santo na vida daquela pessoa e ela é revestida com o poder de Deus e Deus começa a usá-la como um instrumento em suas mãos. Tem pessoas que olham para alguns irmãos que são muito abençoados por Deus e começam a pensar, por que que ele é tão usado por Deus e eu não sou? O segredo está aí. Vai ver quantas horas aquele irmão passa de joelho no chão orando. Quantos dias ele se consagra durante o mês para ele receber um revestimento de poder que vem do alto. Você acha que é só você falar algumas frases de efeitos muito bonitas que vai te encher do poder de Deus? Ao dedinho. De jeito nenhum. Tem que se revestir da armadura de Deus. E para nós nos revestirmos da armadura de Deus, precisamos levar em consideração algumas características fundamentais na vida do cristão. Daí é aonde entra a questão das 7 colunas que dão sustentação ao crente. Veja que nós estamos tratando aqui acerca de algo espiritual que não pode ser alcançado a partir do intelecto humano. Não é através da ciência, não é através da filosofia, não é através da quantidade de estudo que você tem. É lógico que se você é uma pessoa que tem uma boa bagagem de estudo, é lógico que se você buscar a Deus, Deus vai te usar mais do que aqueles que não têm. Mas se você não buscar a presença de Deus, jamais você vai receber o poder de Deus na tua vida. A oração, ela possui algumas características que são fundamentais para nossas vidas. São importantíssimas para as nossas vidas. Primeira coisa, o ato de nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Orar é falar com Deus e é também um ato de adoração, de humilhação. E o diabo ele conseguiu entrar na maioria das igrejas e perverter esse princípio. Hoje as pessoas, ao invés de curvar os joelhos na presença de Deus para orar, elas fazem o contrário, elas se levantam e ficam em pé, para orar em pé. Enquanto que o Senhor Jesus disse que quem ora em pé são os hipócritas. Eu sei que não são todas as pessoas que oram em pé que são hipócritas. Eu sei que tem muita gente boa, honesta, temente a Deus, que oram em pé, mas porque nunca receberam um ensinamento bíblico. Tudo que eles aprenderam, ou pelo menos a maioria do que aprenderam, é fora da palavra. Por exemplo, esse ato de orar em pé, ele surgiu no Concílio de Nicéia. Ele surgiu como um conselho
e virou uma doutrina, porque não estava na pauta das 20 cláusulas do concílio, mas alguém a colocou lá na pauta. Esse concílio tem muito que a gente aprender sobre ele, porque muitas coisas erradas aconteceram ali naquele concílio. Então, ficou decidido, através de um conselho e não de um dogma, que a partir dali as igrejas poderiam optar por orar em pé. E o que deveria ser apenas um conselho virou uma doutrina. E quando veio a Reforma Protestante, lá no final do século XVI, todos os cristãos já estavam adaptados a orar em pé. E os reformadores trouxeram consigo esse costume de orar em pé. É por isso que quase todas as igrejas evangélicas oram em pé. Mas o princípio da oração, o princípio da palavra de Deus, é que quando nós formos orar, nós devemos nos prostrar-se diante de Deus de joelho, com a cara no pó, como ato de humilhação e de adoração a Deus. É isso que Pedro está falando aqui na sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Preste atenção, primeira coisa aqui. A importância de quando nós formos orarmos, nós nos humilharmos na presença de Deus, em atos de adoração a Ele. Só para os irmãos terem uma ideia, antigamente, quando alguém ia adentrar a um rei, a pessoa tinha que se curvar diante do rei, porque ele estava diante da maior autoridade daquela nação. Agora preste atenção, se um rei pagão, se um rei mundano, um homem, para alguém se achegar à sua sala, precisava de humilhar-se diante do rei. Imagina só, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí é que nós devemos nos humilhar. Não apenas como uma reverência, mas como atos de adoração ao Deus Todo-Poderoso. É por isso que Deus está falando aqui: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. As pessoas que se humilham a Deus, que buscam a Deus com verdades, são as pessoas mais santas, mais tementes a Deus e mais obedientes a Ele e a sua palavra. No versículo 7, ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só, o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que nós devemos trazer para dentro da oração todos os nossos problemas, os dilemas da vida. Está passando por um problema no casamento? Entra em oração, apresenta a Deus o problema financeiro, problemas de enfermidades.
Coloca tudo dentro da tua oração. Uma coisa que eu acho interessante quando eu começo a observar as orações dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, eles entravam na oração de corpo e alma, na presença de Deus. Eles se prostravam diante de Deus em atos de humilhação. E eles faziam ali uma lamentação a Deus de tudo que estava acontecendo em suas vidas. Os problemas, as dores, os sofrimentos. Colocava ali diante do Senhor. Sabe o que é que acontece quando você faz isso? Você eleva a sua oração para um outro nível. Está entendendo? Quando eles terminavam de fazer esta lamentação, aí eles começavam a render graças a Deus e agradecer a Deus em forma de adoração. Está entendendo? Eles começavam a agradecer a Deus por aquilo que eles ainda não haviam recebido. Eles estavam apenas pedindo a Deus. Mas dentro de suas petições, eles já tinham uma certeza de que aquilo que eles estavam clamando a Deus já estava vindo. Ou seja, dentro da oração deles não havia dúvida. Está entendendo? Eles tinham a plena convicção que Deus já tinha ouvido as suas orações, que Deus já estava providenciando a bênção. É por isso que eles começavam a agradecer a Deus. Não existe pecado que fique de pé diante de Deus quando nós buscamos a Deus em oração e em jejum. Está entendendo? Não existe. Não existe problema, não existe casamento destruído, não existe problemas financeiros, enfermidades, a não ser que Deus esteja te provando. Aí a cura virá no tempo que Deus determinar. Mas do contrário, quando nós buscamos a Deus, humilhando-nos debaixo da sua potente mão, a bênção virá. A gente não pode duvidar, a gente precisa ter certeza de que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Agora, aquilo que nós estamos pedindo, a gente precisa entender uma coisa importante, tem que estar dentro da vontade de Deus. Será que o que eu estou clamando a Deus está dentro da vontade de Deus? Porque existem coisas que a gente pede que se Deus mandasse, nós seríamos destruídos. Está entendendo? Por isso que Deus não manda. Continuando aqui. No Salmo capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha a diferença da oração deste homem para a oração que a maioria de nós costumamos fazer. Ele estava aqui em um ato profundo de humilhação, de adoração, de agradecimento. Muitas vezes nós pedimos muito e agradecemos pouco. Uma característica importante da oração
é você concluir a oração agradecendo a Deus por aquilo que você pediu a Ele, com a firme certeza e convicção de que você já recebeu aquilo que você clamou a Ele. Santo Deus. Daniel capítulo 9, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aqui, irmãos, nesse texto nós começamos a entender o porquê que o profeta Daniel, ele foi um dos profetas mais importantes da história do povo de Deus e um dos homens mais sábios que já pisou os pés aqui nessa terra. O segredo de Daniel ser tão usado por Deus, de ter recebido tantas revelações, é isso aqui. O ato de humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. É esse tipo de cristão que Deus quer ver em nós. Homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, do poder de Deus em suas vidas. E as pessoas ficam como loucos atrás de cargos, e para conseguir eles são capazes de qualquer coisa. Mentir, enganar, falsificar, inventar histórias, derrubar quem está à frente da obra para poder assumir o lugar do outro. E esquece de um pequeno detalhe. Para Deus chamar alguém para o ministério, essa pessoa tem que estar dentro dos parâmetros que a palavra de Deus nos ensina. Primeira coisa, ela tem que ter a vocação. Se não tiver a vocação, não adianta. Segundo, ela tem que receber o chamado de Deus. Não é o chamado do homem, é o chamado de Deus. Terceiro, ela tem que ter a aprovação de Deus. O que é que está acontecendo dentro das igrejas? As pessoas não têm a vocação, elas não receberam o chamado e elas não foram aprovadas, nem provadas, nem aprovadas por Deus. E estão assumindo lugares que somente os santos era que deveriam estar assumindo. Então, quer se encher do poder de Deus? Pratique isso aqui. Olha o tanto de revelações que tem nesse pequeno versículo. Primeira coisa, ele diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas. Aqui já começa o ato de adoração, de humilhação ao Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que Deus para ele é como se fosse o seu vizinho. Então ele trata como se fosse um ser humano normal. A gente vê isso claramente dentro dos louvores modernos. O pessoal coloca lá: estou apaixonado por Jesus. Paixão, até onde eu sei, ela tem prazo de validade. Agora, amor não. O amor de Deus e o amor a Deus
ele é para sempre. Então nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus. Uma outra coisa importante aqui que ele fala, com jejum e saco e cinza. O jejum, se as pessoas soubessem, os crentes soubessem, os crentes modernos, os antigos eu sei que se consagram, mas os modernos, se eles soubessem a importância do jejum para as suas vidas espirituais, e eles não sabem porque eles pregam contra o jejum. Na verdade, eles odeiam o jejum. Eles preferem viverem na carne. Mas o jejum é extremamente importante para a vida do cristão. As revelações de Deus, elas só vêm se a sua vida estiver agregada à oração, à fé, ao jejum, à leitura da palavra. Sem isso aí, meu irmão, esqueça a revelação divina, esqueça o poder de Deus. É só conversa fiada. Uma outra coisa importante que ele fala aqui, vestir-se de saco, e cobrir-se com cinza. Isso aqui era um ato de humilhar-se na presença de Deus no Antigo Testamento. Os profetas faziam bastante isso aqui. Eles se vestiam de saco como forma de humilhação, de atrair Deus para eles. E eles se enchiam de cinzas e tacava a cara no pó da terra em atos de humilhação, de súplicas e de adoração a Deus. Está entendendo agora por que Daniel era cheio do Espírito Santo? Está entendendo por que Deus lhe deu tantas revelações? É por conta disso aqui. Está na hora da igreja começar a andar debaixo do cajado do Senhor Jesus. Porque na carne a gente já está vendo que não dá certo. As igrejas que eram extremamente sérias, que tinham uma palavra, tinham os mandamentos, hoje estão todas corrompidas. As igrejas grandes estão todas corrompidas. O diabo conseguiu entrar por dentro e corromper o ministério. E a membranzia, ela vai seguir o seu pastor, aquele que está apacentando ela. Ela vai crer que aquele ali que está na frente da obra é um homem de Deus, chamado por Deus, que foi colocado ali para guiá-la para o céu. E quando a liderança ela se corrompe, ela se perverte no meio do caminho, ela vai perverter a maioria da igreja. E aqueles que não serão pervertidos irão sair. Alguns se desviam, decepcionados, outros procuram outras igrejas que tenham pelo menos parte dos mandamentos e vão congregar. Mas é importante que os ministros sejam homens de oração e de jejum para sustentar a sã doutrina do Senhor Jesus e não permitir que o diabo adentre ao seio da igreja
e destrua a igreja como destruiu a maioria das igrejas grandes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ok? Esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos. Coloca aí embaixo nos comentários qual você acha que será a terceira coluna de sustentação. Tá bom? Valeu. Paz do Senhor Jesus para todos.